Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu bate a Tuna Luso brasileira no Mangueirão, vence o Clássico e vence a Supercopa do Pará. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto disputado agora há pouco no Mangueirão. 2 para o Papão, 0 para a Águia Guerreira do Souza. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse título conquistado pelo Paysandu. Vamos lá. É um título de relevância? Não, nenhuma. Zero. Não é um título que você vai chegar, principalmente para a torcida do Paysandu. É legal um time de menor expressão vencer, que nem ano passado o Águia de Marabá venceu, aí é legal. Mas um time da dimensão do Paysandu, ninguém vai se vangloriar porque ganhou a Supercopa do Pará, né? Mas é legal você ganhar a partida primeiro, porque é um clássico e é o primeiro jogo oficial do futebol paraense. Então, vale sim, mas por isso, questão de rivalidade e questão realmente de você fazer esse primeiro jogo com vitória para dar até uma confiança maior para o jogo daqui a uma semana, que aí sim vale até mais, né, a primeira rodada do Campeonato Paraense. Muita gente na rede social falando primeiro da torcida bicolor, né? A gente vai falar da Tuna Luso brasileira, obviamente, mas muita gente na rede social da torcida do Papão, lógico, todo mundo feliz, evidente, todo mundo feliz, mas um já criticando, o outros criticando, quem está criticando o time por se tratar do primeiro jogo. Eu abordo essa questão, eu fico realmente no meio termo. Não é tudo que é crítica. É lógico que teve problemas, mas não vou chegar aqui e criticar tudo porque eu entendo que realmente é o primeiro jogo, falta questão de entrosamento, a parte física pesa, e a parte física pesando, a parte técnica também cai. Então há de se entender isso. Porém, também, não dá pra gente justificar todos os erros da equipe do Paysandu por isso. Ah, não, porque é o primeiro jogo. Não, há algumas situações que eu acho que já dá pra gente não passar o pano, né? Já dá pra gente ter uma ideia de como pode ser essa equipe do Paysandu. Sempre lembrando que, bom, vai vir o Campeonato Paraense pela frente, vai vir Copa Verde pela frente, não vamos cair no erro, aqui no canal não vamos cair, de achar que Campeonato Brasileiro Série B é a mesma coisa que o Campeonato Paraense, né? É níveis totalmente diferentes, totalmente diferentes. E hoje, apesar de ser um clássico, pegou uma Tuna Luz brasileira que é extremamente limitada tecnicamente, né? Hoje esse time da Tuna vai disputar a Série D, não é um dos candidatos nem a subir para a Série C. O time de hoje, na minha opinião, também não considerando só a atuação da Tuna Luz brasileira hoje, porque vale para a Tuna, o Paysandu nessa questão também vale para a Tuna Luz brasileira. Eu vou trazer o campinho aqui agora para a gente falar um pouquinho desse Paysandu e Tuna Luz brasileira. Vamos lá. O Paysandu ele começou o jogo numa espécie de 4-3-3, a mesma tática do ano passado, uns 15 minutos bons do Paysandu, muito intenso, o Marcelinho aqui caindo muito pela ponta direita, ele jogou pela ponta direita, mas dando velocidade, em 10 minutos conseguindo 2 finalizações para o gol. O Marcelinho foi um jogador, uma válvula de escape interessante nesse início da partida, início da partida que foi o melhor momento do Paysandu no jogo, né? O Paysandu, ele atacou muito nos primeiros 15 minutos, depois parou. A Tuna se encontrou no jogo depois desses 15 minutos, já poderia estar até perdendo o jogo, mas se encontrou no jogo depois desses 15 minutos, aí conseguiu ajeitar a marcação, tentou sair para o ataque, a Tuna Luz brasileira fez um ataque com o Jaime de um lado, o Luquinha aqui na esquerda, o Edgo no centro, e o Gabriel transitando por essa linha intermediária entre os blocos do Paysandu, porém o Gabriel Furtado ele não é o meia, a Tuna Luz brasileira precisa do meia. Quando o Gabriel jogou mais aberto no segundo tempo pela ponta, ele jogou muito pela ponta esquerda, na segunda parte, ele até mandou uma bola na trave, eu gostei mais do Gabriel porque ele rende mais aqui. Ele não rende tanto sendo esse camisa 10, mas isso é um problema de elenco da Tuna Luz brasileira, ele precisa se encontrar. Então, nessa questão. Então foram uns 15 minutos bons, a Tuna sem criação, como eu disse, não tinha armador, e o Paysandu depois disso caiu muito de produção. Vocês veem aqui na questão tática aqui do campinho, Vargas e Vilela, muitas vezes o Vargas ficava como um primeiro volante, o Vilela tentava sair para o jogo. É uma questão que
trouxe em vídeos anteriores, o Paysandu tem que ficar muito atento a essa questão de volância, né? Precisa contratar jogadores para essa volância. Contratou agora, ontem foi anunciado o paraguaio Ramon, tem também o Espinosa, o equatoriano, que pode fazer essa primeira volância. O Ramon, ele é realmente jogador de primeira volância, então acabou de ser contratado pela equipe do Paysandu. E é uma atenção que eu acho justa, porque realmente tem que dar essa atenção na questão de volância da equipe do Paysandu. Alguns problemas detectados da equipe do Paysandu. Como eu disse, os primeiros 15 minutos, embora não tenha saído o gol, foi que em qualidade de jogo que eu preferi do Paysandu. Depois o Paysandu caiu muito de produção. Não gostei muito das atuações dos laterais, nem do Brian, principalmente do Kevin. Na segunda parte, quando entra o Edilson substitui o Kevin, é o Brian que vai jogar na lateral esquerda e ele faz a bela jogada da assistência, foi a melhor jogada dele na partida, ele dá assistência para o Nicolas fazer o primeiro gol da equipe bicolor, mas de maneira geral uma atuação apagada tanto do Brian quanto do Kevin. Aí voltando para a questão do Kevin, é complicada essa questão lateral esquerda. No final do jogo ainda do PK, o PK vai ser o titular do Paysandu nessa lateral esquerda, mas quem começou foi o Kevin, porque o Kevin não é novato nesse time do Paysandu, né? Já está indo para a terceira temporada na equipe do Paysandu e necessita, né? Necessita realmente de boas atuações e não acontece. Então por isso que, por mais que seja o primeiro jogo, a gente já tem a lembrança dele que a temporada 2024 não foi tão boa assim. Paysandu, na segunda parte, quando ele conseguiu encaixar mais a velocidade, ele levou perigo à Tuna Luz Brasileira. Por quê? A Tuna Luz Brasileira, no primeiro tempo, ela estava bem defensivamente. Marlon bem postado, Dedé bem postado, o Renan fazendo aqui uma transição defensiva bem interessante, os laterais fechando, Luquinha de um lado fechando taticamente, o Jaime voltando muito para fechar. Então, a Tuna Luz tentou dificultar no primeiro tempo as ações da equipe do Paysandu. Na segunda parte, a Tuna, por um momento, é até melhor que a equipe do Paysandu, mas esbarra na questão técnica, principalmente do seu setor ofensivo, mas a Tuna, em alguns momentos, é melhor que a equipe do Paysandu, mas quando o Paysandu imprimia um pouquinho de velocidade, nem precisava muito da velocidade não, imprimia um pouquinho de velocidade e levava perigo. O Marcelinho perde 2 gols na cara, nessa questão de contra-ataque, uma na pequena área, ele manda na trave, depois ele recebe também de frente para o goleiro, o Lucão faz uma bela defesa, né? Tirando o mérito do goleiro da Tuna Luso, mas não dá para perder um gol de frente para o gol com um goleiro, uns gols mais de 7 metros, né? Então, Marcelinho, ele perde esses 2 gols, então Marcelinho que tinha começado bem a partida, depois ele caiu muito de produção e na segunda parte ele ainda perdeu aqueles 2 gols. Questão do Giovani. O Giovani, uma partida, aí sim, aí eu posso relevar muitas coisas. Questão física ainda não tá ok, questão de entrosamento não tá ok, primeira partida dele na equipe, é um jogador que eu acho que pode contribuir com a equipe do Paysandu, só que ele é um jogador mais lento, não é um jogador veloz. Então muita gente fala na rede social, o Giovani lento, mas ele é um jogador mais lento. Ele tem até uma mobilidade, sem bola. Ele cai para um lado, ele cai para o outro, ele tenta pegar um espaço entre os blocos do adversário, para ele ter um pouco mais de liberdade, ele tem uma boa finalização, mas é um jogador lento. E com a bola nos pés, é isso. Ou ele pega e tenta finalizar logo pro gol, ou ele pega e dá um passe. E ele tem qualidade de passe. Mas não esperem dele essa mobilidade toda, né? Essa mobilidade, jogador extremamente ofensivo, não esperem dele isso. Na segunda parte, quando ele sai e entra o Juninho, aí vamos tirar aqui, ó, tiramos o Giovani de campo e colocamos o Juninho, aí o Paysandu evolui. Por quê? A Tuna Luz Brasileira, na segunda parte, talvez por questão física também, taticamente, ela caiu. Se na primeira parte funcionou bem essa questão defensiva da Tuna, na segunda, quando a Tuna começou, quis propor mais um pouco o jogo, quis agredir mais a equipe do Paysandu, a questão defensiva da Tuna ficou mais fragilizada. E o Juninho aproveitou. Por quê? O Juninho tem outra característica do Giovani. Aí não é nem questão de quem você prefere, Giovani ou Juninho. Nem essa questão. Mas o Juninho, ele pega a bola, ele consegue carregar a bola em velocidade, ele tem um drible, ele não tem o mesmo passe do Giovani, ele não tem a mesma finalização do Giovani, mas ele consegue pegar a bola por aqui, nessa questão, no centro do meio campo, e avançar em velocidade rapidamente, poucos segundos já está na intermediária, avançando para a área para tentar a finalização, para tentar um passe. Então, ele com a bola dominada, ele causa perigo. E como a Tuna estava tentando sair mais para o jogo e com isso deu uma fragilizada no sistema defensivo cruzmaltino, o Juninho ele conseguiu aproveitar. E ele conseguiu aproveitar e deu uma outra cara para o Paysandu melhora
numa segunda parte que estava mais apática, numa segunda parte que em alguns momentos a Tuna Luz Brasileira estava melhor, porque o meio-campo da Tuna Luz Brasileira estava funcionando melhor, embora não tenha um meio armador, principalmente quando o Inácio Neto coloca o Gabriel para jogar mais aberto. Então a Tuna Luz Brasileira cresce um pouco na partida, o Paysandu começa a sentir um pouco mais de dificuldade, mas a entrada do Juninho desestabilizou o time Cruz Maltino de certa maneira e causou realmente muito perigo. Na segunda parte ainda teve uma inversão de lados, Marcelinho foi para um lado, Borazzi foi para o outro lado, mas inclusive o Borazzi, quando ele vai para a outra ponta, para a ponta direita, ele cria algumas situações de perigo também. Então é um jogador que esse também não jogou maravilhosamente bem, mas dá para passar um pano, porque é a primeira partida, ele fez uma boa temporada, e é isso. Então eu acredito que o Boraz ainda vai render, ainda tem alguns jogadores para estrear, como eu disse. Não dá para você crucificar a equipe do Paysandu em hipótese alguma. Ah, pegou um time frágil. Pegou. A Tuna Luz Brasileira é frágil. Qualquer jogador da Tuna Luz Brasileira não seria titular do Paysandu e qualquer jogador do Paysandu seria titular da Tuna. Só por aí você vê o poder de investimento maior, então nem se compara, né? Nem se compara. Mas ambições da temporada também bem diferentes. Mas mesmo assim, não dá para criticar tanto por ser o primeiro jogo. O que eu fico um pouco mais à vontade de fazer algumas críticas é a respeito de algumas situações que vêm até desde o ano passado que já me deixam em alerta, como a questão da segunda volância, como a questão do Kevin. Eu queria muito ver também essa dupla de volantes que jogou hoje contra uma equipe melhor, mas a questão do Campeonato Paraense não te permite você fazer um teste um pouco mais forte. A dupla de zaga do Paysandu esteve bem. Quintana deu, na bola que eu citei aqui do Gabriel Furtado da Tuna Luz Brasileira, foi uma saída errada do Quintana, né? O Quintana ele sai jogando errado, e na verdade nem foi da bola na trave, foi de uma falta que acabou nem ocorreu a falta, mas a árbitra acabou marcando essa falta, e o Quintana saiu errado, ocasionou um lance de perigo para o adversário, mas no mais não foram tão exigidos assim, tiveram bem a dupla de zaga. E o Nicolas, é interessante a gente falar também do Nicolas, por quê? O Nicolas é aquele centroavante que hoje também me deixou muito claro uma situação. É como eu venho falando, o Nicolas, para mim, ele pode ajudar no elenco do Paysandu, ele vai ajudar, já pensando em Série B, não só Campeonato Paraense, mas ele vai ajudar na equipe do Paysandu por causa que ele tem presença de área, ele é muito bom nas jogadas aéreas, ele incomoda o zagueiro, por mais que muitas vezes ele ande sumido na partida, como ele andou sumido na partida, mas sobra uma bola para ele tem uma boa finalização, então é um jogador útil. Porém, o Paysandu precisa de um centroavante para ser titular, precisa de um centroavante superior ao Nicolas para ser titular da equipe do Paysandu. Eu não vejo, se tratando da temporada, muitos jogos, Série B, 38 rodadas, e para um time que tenta subir, que é o caso do Paysandu, eu não vejo o Nicolas como titular. Eu vejo sim ele entrando no segundo tempo, ele mais descansado, ele forte na bola aérea, ele com presença de área, ele incomodando os zagueiros, tentando fazer um pivô. Isso, mesmo com 35 anos, eu vejo essa qualidade nele. Não é o mesmo Nicolas da primeira passagem. Gente. O Nicolas da primeira passagem tinha 29, 30 anos. Agora é um outro Nicolas já em fim de carreira, caminhando para o fim de carreira. Mesmo assim, eu considero que ele possa ser útil para a equipe do Paysandu. Mas pensando em Série B, tem que, ao meu ver, tem que ser um titular, sem dúvida, para a equipe do Paysandu nessa questão de centroavante. Ainda vão estrear vários jogadores, alguns jogadores não jogaram, mas não tem nenhum centroavante. Né? O Paysandu precisa ao mercado para contratar esse centroavante. Da Tuna Luz Brasileira, o que eu espero na primeira parte, como eu disse, taticamente funcionou melhor na parte defensiva que na segunda. Na segunda teve realmente um desequilíbrio quando o Paysandu tentou aproveitar algumas jogadas de velocidade. É basicamente o mesmo time do ano passado, só que tem uma queda, porque não tem mais o Germano no meio-campo, né? O Germano fazia essa questão do meio-campo e foi um destaque, foi o meia da seleção do Campeonato Paraense do ano passado. Não está mais na Tuna, a Tuna precisa encontrar esse meia. No mais, quase praticamente os mesmos jogadores. Pontas, o Jaime, o Luquinha, entraram o Alex Silva, que também estava na temporada passada, então não mudou tanto assim a equipe da Tuna Luz Brasileira. Tem alguns nomes novos, como o Edgo entrou no lugar do Chula, né? O Iago, que é o goleiro do Paysandu hoje, estava na Tuna, entrou o Lucão, a dupla de zaga é a mesma, os laterais permanecem.
o Vander, principalmente, né, o qual não era o lateral esquerdo titular. Mas enfim, vamos ver se a Tuna precisa de ainda algumas questões, alguns jogadores de qualidade para tentar brigar por algo a mais. Como eu digo, brigar por algo a mais para a Tuna é conseguir, no mínimo, vaga em competições nacionais do ano que vem, que é isso que a torcida espera, né? O Campeonato Paraense é praticamente resumida ao Remy Paysandu em busca de títulos, praticamente é isso. Mas os outros times vão disputar, no mínimo, uma vaga, tentar uma vaga em competições nacionais, e eu acho que é isso que a Tuna Luso brasileira vai fazer. E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês, o que vocês acharam desse jogo entre Paysandu e Tuna Luso brasileira. Uma vitória legal, uma vitória importante, título. Não vale muito, não vale nada para uma instituição como o Paysandu, mas é legal. Legal você começar a vencer, legal que você começar a ver alguns cenários, legal você ver alguns jogadores já estreando, alguns jogadores que possam evoluir, como eu disse aqui. Alguns jogadores não estiveram tão bem, mas eu vejo margem de evolução, por se tratar do primeiro jogo, e alguns jogadores já numa situação que eu acho que pode ser até preocupante, porque a gente já conhece algumas situações. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo.